Olá a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos explorar o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Este é um dos capítulos mais significativos e ricos em simbolismo na narrativa apocalíptica que João nos apresenta. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, foi escrito pelo apóstolo João em um momento de intensa perseguição aos cristãos. Este texto não apenas revela visões sobre o fim dos tempos, mas também traz importantes mensagens de esperança sobre a vitória final de Cristo, sobre o mal e a restauração de todas as coisas. No capítulo 5, vemos um momento crucial que ilustra a dignidade de Jesus como o Cordeiro que é digno de desvelar os segredos de Deus. Vamos mergulhar nesta passagem e descobrir suas profundezas. Neste capítulo, João descreve uma visão que teve no céu. Ele vê um trono e, à direita de quem está sentado nele, um livro ou rolo selado com 7 selos. A cena é de grande expectativa, mas ninguém é encontrado digno de abrir o livro ou olhar para ele, o que causa grande tristeza a João. Um dos anciãos, no entanto, consola João, dizendo que o leão da tribo de Judá, que é o Cordeiro, venceu e é digno de abrir o livro. Quando o Cordeiro aparece, ele é descrito como tendo sido ferido, mas agora está de pé, mostrando sua ressurreição e triunfo sobre a morte. Assim que ele toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele, adorando-o e cantando um novo cântico. Eles proclamam a sua redenção e a obra que ele realizou, destacando que ele comprou pessoas de todas as nações para Deus com seu sangue. A presença do livro selado e a busca por alguém digno para abri-lo. A descrição do Cordeiro como o leão da tribo de Judá. A adoração dos seres celestiais em resposta à dignidade do Cordeiro e seu papel redentor. Esses elementos centrais da passagem nos ajudam a compreender o poder e a autoridade de Cristo, bem como a importância da adoração que devemos oferecer a Ele. Contexto histórico e teológico. Contexto da perseguição. Na época em que João escreveu o livro de Apocalipse, os cristãos enfrentavam severas perseguições, especialmente sob o imperador romano Domiciano, que governou de 81 a 96 d.C. Os cristãos eram frequentemente alvo de hostilidade devido à sua fé, que desafiava as crenças pagãs predominantes e se recusava a adorar o imperador como uma divindade. Essa perseguição gerava medo e incerteza, levando muitos a questionarem a validade de sua fé frente ao sofrimento e à opressão que enfrentavam. É nesse cenário que João recebe suas visões, servindo como um encorajamento para a comunidade cristã, reafirmando que, apesar das tribulações, Deus está no controle da história e a vitória final pertence ao Cordeiro. Importância do livro selado. O livro selado que João vê em sua visão possui um significado profundo. Ele representa os planos de Deus para a humanidade e a criação. Os selos simbolizam o desconhecido e o que está oculto, demonstrando que certos aspectos da vontade de Deus só podem ser revelados por aquele que é digno. Ninguém no céu ou na terra é encontrado digno de abrir o livro, o que enfatiza a total necessidade de um intermediário que possui a pureza e autoridade necessárias. Quando o Cordeiro se revela como digno e toma o livro, ele não apenas revela os planos de Deus, mas também inicia a execução desses planos, trazendo esperança de redenção e justiça. Assim, o livro selado representa tanto a soberania de Deus em sua criação, quanto a centralidade de Cristo na realização de sua vontade no mundo. Esse entendimento nos ajuda a apreciar a grandeza de Cristo e nos motiva a confiar que, apesar das dificuldades, Deus tem um plano que será cumprido. Os 7 selos. Significado dos selos. Os 7 selos no livro de Apocalipse simbolizam a revelação e a execução dos planos divinos para a humanidade. Cada selo que é quebrado traz à tona eventos que ocorrerão no fim dos tempos, mostrando tanto juízo quanto redenção. O fato de o livro ser fechado com 7 selos indica que a compreensão e a realização dos propósitos de Deus são restritas,
e só podem ser desveladas por alguém que possui a dignidade e a capacidade necessárias. Importância de quem pode abertá-los. O ato de abrir os selos é significativo porque somente alguém verdadeiramente digno pode revelar o que está contido nesse rolo. Isso enfatiza a ideia de que a pureza moral e espiritual é essencial para desempenhar o papel de mediador entre Deus e a humanidade. Ninguém no céu ou na terra é encontrado digno, o que ressalta a condição caída da humanidade e a necessidade de um Salvador. A tristeza de João. Quando João percebe que não há ninguém digno de abrir o livro ou mesmo de olhar para ele é tomado de tristeza. Essa tristeza é um reflexo da angústia de ver a impotência da humanidade de conhecer e compreender os planos de Deus sem a intervenção divina. A cena é quase desconsoladora, pois, se ninguém é digno, o que será do futuro da criação? É um momento de profunda desespero e vulnerabilidade. Dignidade e pureza. A questão da dignidade e pureza exigidas para abrir os selos é central nesta narrativa. Apenas o Cordeiro, que foi sacrificado e ressuscitou, é digno. Ele possui a autoridade não só por ser divino, mas por ter experimentado a encarnação, o sofrimento e a vitória sobre a morte. Ele não é apenas um rei em poder, mas um Salvador que se relaciona intimamente com a humanidade. Essa parte do capítulo nos ensina sobre a natureza de Cristo como mediador e a importância de reconhecer sua dignidade e sacrifício. Somente por meio dele podemos acessar os mistérios e planos de Deus, trazendo esperança ao povo que, de outra forma, estaria perdido e sem entendimento. O Cordeiro introduzindo a figura do Cordeiro. Neste contexto do capítulo 5 de Apocalipse, a figura do Cordeiro, que se refere a Jesus Cristo, emerge como o único digno de abrir o livro selado. Ele é apresentado como aquele que não apenas é capaz de revelar os planos de Deus, mas que também tem o poder e a autoridade necessários para executá-los. A revelação da dignidade do Cordeiro traz esperança para João e para todos os cristãos que enfrentam perseguições, reafirmando que existe um Salvador que triunfou sobre o sofrimento. Referências à vitória, sacrifício e ressurreição. O Cordeiro é descrito como aquele que foi ferido, uma clara referência ao sacrifício de Cristo na cruz, onde ele entregou sua vida para a redenção da humanidade. A sua vitória não é apenas sobre o pecado e a morte, mas também sobre todas as forças do mal que se opõem a Deus. A ressurreição de Jesus, simbolizando a vitória sobre a morte, é fundamental para a sua identificação como o Cordeiro. Ele não é apenas um mártir, mas o Salvador que venceu a morte, proporcionando assim a esperança da vida eterna para todos que creem nele. Dualidade do Cordeiro. A dualidade do Cordeiro é uma temática rica e profundamente significativa. Por um lado, ele é o leão da tribo de Judá, simbolizando poder, majestade e realeza. Este título evoca a ideia de um líder forte e vitorioso, que reinará sobre todas as nações. O leão representa a força e a proteção, ressaltando a autoridade de Cristo como rei sobre o cosmos. Por outro lado, a imagem do Cordeiro traz à tona conceitos de humildade, fragilidade e sacrifício. O ato de um cordeiro ser sacrificado remete às tradições do Antigo Testamento, onde os cordeiros eram utilizados em sacrifícios para a expiação dos pecados. Jesus se apresenta como aquele cordeiro que, por sua entrega, trouxe redenção não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Reflexão sobre a dualidade. Essa dualidade nos ensina muito sobre a natureza de Cristo e seu ministério. Ele é tanto um rei que governa com poder, quanto um Salvador que se humilha para trazer liberdade. Essa combinação de força e humildade deve inspirar os cristãos a lembrar que, em meio às suas lutas e desafios, eles seguem um Salvador que entende o sofrimento, mas que também é capaz de trazer vitória e esperança. A adoração ao Cordeiro no céu revela como essas dualidades não apenas coexistem, mas se complementam na obra redentora de Cristo. Assim,
A figura do Cordeiro permanece central em nosso entendimento sobre Deus e sua ação no mundo, reafirmando a importância de reconhecê-lo em ambas as suas naturezas. Adoração no céu. Cena de adoração. Após a revelação do Cordeiro como digno de abrir o livro, Apocalipse 5 descreve uma cena majestosa de adoração no céu. Os seres celestiais, que incluem os 4 seres viventes e os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro. Essa cena é carregada de simbolismo e reverência, mostrando a reação de todos os seres criados diante da obra de redenção realizada por Cristo. A postura de prostrar-se é uma expressão de submissão e adoração, destacando a soberania do Cordeiro. Louvor ao Cordeiro. Os anciãos e os seres viventes se unem em um novo cântico, que celebra a dignidade do Cordeiro e suas conquistas. O cântico que diz: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue adquiriste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Reflete a universalidade da redenção. Aqui, eles reconhecem não apenas a morte sacrificial de Jesus, mas também o seu papel como aquele que trouxe pessoas de todas as partes do mundo para poderem se conectar com Deus. Mensagem de redenção e louvor. O novo cântico é muito mais do que um simples ato de louvor. É uma declaração poderosa da obra redentora de Cristo. Ele destaca que a salvação não é restrita a um grupo específico, mas abrange todas as nações e culturas, refletindo o plano inclusivo de Deus para a humanidade. Essa mensagem de redenção é central ao Evangelho e é uma chamada à unidade entre todos os crentes. A adoração e a gratidão expressas nesta cena celestial servem para nos lembrar que a salvação é um presente divino que deve ser compartilhado e celebrado. Além disso, a cena de adoração estabelece um contraste entre o triunfo do Cordeiro e a realidade de um mundo muitas vezes marcado pelo sofrimento e pela divisão. Em adorar o Cordeiro, os seres celestiais afirmam que, apesar das adversidades, há uma esperança e uma paz que provém da sua redenção. Essa adoração contínua no céu é um modelo para a adoração na terra, inspirando os crentes a viverem em gratidão e louvor ao Cordeiro, que é digno de toda honra e glória. A cena do céu culmina na unidade e adoração em torno da figura do Cordeiro, afirmando a centralidade de Cristo na experiência de fé e na vida da comunidade de crentes. Conclusão. Recapitulando os pontos principais. Para encerrarmos nossa reflexão, vamos recapitular os pontos principais que abordamos sobre a figura do Cordeiro em Apocalipse. Primeiro, ressaltamos a relevância do Cordeiro, Jesus Cristo, como aquele que é digno de abrir o livro selado. A sua vitória sobre a morte e o pecado, através do seu sacrifício e ressurreição, é o fundamento de nossa fé. Ele é tanto o leão da tribo de Judá, representando poder e majestade, quanto o Cordeiro, simbolizando humildade e sacrifício. Em seguida, discutimos a importância dos selos. Eles representam o plano divino de redenção e a revelação do futuro que está nas mãos do Cordeiro. Cada selo que é aberto traz à luz a soberania de Deus sobre a história, revelando que, mesmo em meio ao sofrimento, Ele está no controle e trabalhando para cumprir seus propósitos. Por último, falamos sobre a cena de adoração no céu, onde seres celestiais e anciãos louvam o Cordeiro. O novo cântico que ressoa com a mensagem de redenção e louvor nos lembra da centralidade de Cristo em nossa adoração e na experiência cristã. Adorar o Cordeiro é reconhecer sua dignidade e seu papel vital na nossa salvação. Reflexão sobre a soberania de Deus. Quero encorajar cada um de vocês a refletir sobre a soberania de Deus em suas vidas. O que significa para vocês saber que Cristo, o Cordeiro, é digno de honra e adoração? Como isso impacta a maneira como vocês enfrentam desafios e buscam um propósito em suas vidas? Cada um de nós é chamado a viver em resposta a essa verdade, confiando na direção e na proteção de Deus, enquanto seguimos o exemplo de Cristo. Agora gostaria de abrir espaço para perguntas
ou discussões rápidas. Alguma dúvida, insight ou reflexão que vocês queiram compartilhar? Sinta-se à vontade para expressar seus pensamentos ou perguntar sobre qualquer aspecto que discutimos. Estou aqui para ouvir vocês e para juntos aprofundarmos nossa compreensão sobre a mensagem do Cordeiro e o que isso significa para cada um de nós.